Saúdo os amados irmãos e os queridos ouvintes com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Desde já eu queria agradecer a Deus essa rica oportunidade de estarmos aqui novamente para poder trazer o Evangelho, do qual traz a salvação do homem, porque somente Cristo Jesus tem todo o poder. Irmãos? E por isso nós estamos aqui, porque nós somos gratos pelo que Jesus Cristo ele fez na nossa vida, porque anos atrás também nós vivíamos em meio às trevas, mas graças a Deus a luz raiou para nós, e nós estamos aqui através do seu Santo Espírito, guiado pelo poder de Deus, para poder passar para você que somente Cristo Jesus tem todo o poder para te pôr na luz divina, para que você possa enxergar o caminho no qual Cristo quer que você venha enxergar, porque muitos estão vivendo meio às trevas, muitos estão com as vendas e não estão conseguindo enxergar esse caminho maravilhoso, que é o caminho santo de Jesus. Amém, irmãos? Desde já eu queria pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias, sem perca de tempo, porque temos que aproveitar esse momento maravilhoso para poder lançar as redes, porque eu creio que muitas pessoas nesse momento estão necessitadas de uma palavra que venha vivificar a sua vida. Muitos estão aí com o coração quebrantado, muitos estão vivendo em momentos dolorosos, estão querendo saciar a sua alma em coisas que não é do agrado de Deus. Mas eu quero te dizer que se você abrir seu coração, abrir os seus ouvidos para que a palavra de Deus venha entrar no seu coração, você vai ouvir a palavra no qual Deus quer que você venha ouvir, porque somente a palavra de Deus tem o poder de fazer com que o homem venha trilhar no caminho reto e digno, porque somente Cristo Jesus tem esse poder. Muitos estão procurando saciar sua alma em coisas que são vãs, coisas que têm um prazer momentâneo, mas Cristo Jesus, com seu poder e glória, tem o poder de saciar sua alma eternamente. Amém, irmãos? Queria ler no primeira epístola de João, do apóstolo João, capítulo 1, do verso de número 5 ao verso de número 7. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo de número 5 ao versículo de número 7. Amém, irmãos? Que tem como texto: Deus é luz. Aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. Infelizmente, muitos dizem ter comunhão com Deus, mas não andam conforme a sua vontade. Então, meu querido, eu quero te dizer que se você diz ter comunhão com Deus e não pratica a justiça, não vive conforme a vontade de Deus, infelizmente você não tem nada de comunhão com Ele. Você está mentindo e a verdade não está em você, Deus não está em você. E nesta noite você tem a rica oportunidade de se reconciliar, de aceitar esse Deus maravilhoso, para que você venha andar na verdadeira luz, porque Ele é luz. E a palavra de Deus diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém, irmãos? Só até aí. Louvado e exaltado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus. Aqui, meus queridos irmãos e queridos ouvintes da palavra de Deus, o apóstolo João, ele queria exaltar um povo no qual viviam em meio à prática do pecado, um povo que estava sendo guiado por religiões vãs, povos que estavam sendo enganados por certas doutrinas, povos que queriam viver conforme as suas vontades, e mesmo assim diziam ter comunhão com Deus. Mas, meu querido, a palavra de Deus ela é bem clara, e diz: aquele que diz ter comunhão com Deus e vive em prática de pecado, esse não tem nada de comunhão com Deus. Porque aquele que vive em comunhão com Deus, ele procura viver em retidão, ele procura viver conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus diz bem clara que aquele que vive em comunhão com Deus, ele vive em comunhão com uns com os outros. Aleluia. Você pode
pode ver bem claro que aqueles que não vivem em comunhão com Deus, eles vivem em conflito diário. Aqueles que não vivem em comunhão com Deus, eles vivem em práticas no qual a palavra de Deus não condiz. Louvado seja Deus. Aqueles que não vivem em comunhão com Deus, eles vivem em guerra familiares, eles vivem em guerra no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, seja lá onde ele for. Aquele que não vive em comunhão com Deus, ele jamais há de haver em comunhão um com os outros. A palavra de Deus diz bem claro que aquele que vive em comunhão com Deus, ele não vive em meio às trevas. Você pode ver que quando Deus diz que ele é luz aqui, ele diz, isso pode se dizer que é uma metáfora. Deus é luz. Luz pode dizer que é o bem, é justiça. E quando ele fala trevas, ele diz pecado, ele diz injustiça. E todos aqueles que vivem na luz, ele vive no bem, fazendo o bem, vive conforme a vontade de Deus. Mas infelizmente muitos são guiados pelas trevas, muitos são guiados por meio aos pecados, muitos vivem conforme o pecado, muitos deixam se levar conforme a vontade da carne, ainda diz que vivem em comunhão com Deus. Mas meu querido, hoje você tem a oportunidade de viver verdadeiramente através da luz, você ser guiado pela luz, porque a luz divina, a luz é Deus, e quem vive conforme a vontade de Deus, ele não vive em meio às trevas, ele não tem perigo dele tropeçar, porque quando o Espírito Santo de Deus, ele vive nas nossas vidas, nós procuramos viver conforme a vontade de Deus. Aquele que vive conforme a vontade de Deus, ele não sacia com coisas vãs, ele procura viver em retidão, em dignidade e em justiça. Aleluia. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele sabia muito bem que jamais o homem poderia viver sem infringir nenhum dos seus mandamentos. Nós vivemos em meio a um corpo corruptível. Jamais um homem, um ser humano é capaz de não infringir nenhum dos mandamentos. Só teve um que teve a capacidade de descer do céu, desfazer carne e cumprir todos os mandamentos, foi Jesus Cristo. E nesse nós podemos ser guiados, nesse nós podemos se beneficiar das coisas maravilhosas no qual Ele nos proporciona. Nós somos falhos, e a palavra de Deus diz que todos os dias nós pecamos. Aquele que diz que não peca se faz mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, e é guiado pela luz, quando peca, o Espírito Santo, ele acusa, ele incomoda. E quando nós pecamos, nós que servimos a Deus, nós se entristecemos, nós pedimos perdão. Muitas vezes nós choramos e pedimos: Senhor, nos perdoa. E Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas aqueles que são guiados pelas trevas, aqueles que são guiados pela iniquidade, que vivem na prática do pecado, que não reconhecem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, eles pecam por natureza, eles pecam por prazer. Mas nós que servimos a Deus, nós que somos discípulos de Jesus, nós que procuramos viver em retidão, nós pedimos perdão e Ele nos perdoa. Louvado seja Deus. Mas meu querido, você que vive em meio à escuridão, você que não consegue enxergar a luz divina, você que tropeça diariamente, você que não tem a força necessária para fugir dos pecados e trilhar esse caminho maravilhoso, no qual é o caminho da salvação, que é Cristo Jesus. Porque a palavra dele diz bem claro que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você tem a rica oportunidade de ter essa luz divina na tua vida. Louvado seja Deus. Deus dele é maravilhoso, e nele não há pecado, nele não há trevas, nele não há mancha de iniquidade. Ele é santo, por isso ele tem toda a honra e toda a glória, por isso ele merece todo o louvor e toda a adoração. E você tem a oportunidade de adorá-lo ele essa noite. Você deixar as práticas do pecado, porque ele é santo, e por isso nós devemos viver em santidade conforme ele é santo. Por isso que nós devemos viver conforme ele quer que nós vivamos, porque nele não há mancha
nele não há injustiça, nele não há pecado. E aquele que vive em pecado, ele não vive em comunhão com Deus. Aquele que diz que vive em comunhão com Deus e vive na prática do pecado, ele está mentindo e a verdade não está nele. Louvado seja Deus. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e na sombra da morte, a luz raiou. Meu querido, eu quero te dizer que você pode estar vivendo em meio à sombra da morte. Você pode estar vivendo em um conflito diário. Você pode estar até designado pelos médicos. Você que está com o coração quebrantado. Você que está vivendo em meio às guerras, em meio à luta. A luz raiou para ti nesta noite. Aceite Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, para que você possa ter Ele como a luz que guia o teu caminho, a luz que vai te guiar no caminho da salvação, porque somente Ele tem esse poder. Aleluia. O apóstolo Paulo diz que ele não pode fazer nada de bom, porque o ser humano em si é impossível. E tudo que ele quer fazer de bom, ele não consegue. Mas o que ele quer fazer de ruim, ele consegue. Isso é do ser humano. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, que ele ainda colocou um pouco de bondade dentro do ser humano. Porque imagina se o ser humano vivesse só de ruindades, nós não estaríamos aqui. E a bondade que habita em nós não vem de nós mesmos. A bondade no qual nós praticamos, ela vem de Deus, para que o homem não venha se gloriar. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, pregando o evangelho da salvação, porque de nós mesmos nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui nesta noite para pregar para você o evangelho no qual pode te proporcionar a salvação, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui porque Deus, ele quer que nós estejamos aqui, porque de nós mesmos nós não estaríamos aqui, nós estaríamos na nossa casa. Muitos provavelmente estavam fazendo alguma coisa. Eu com certeza eu estava deitado na minha rede assistindo a minha televisão. Mas graças a Deus, para a glória de Deus, eu sou grato porque tudo que Deus fez, faz e ainda vai fazer na minha vida, eu sou grato. Eu sou grato porque Deus, ele colocou o Espírito Santo de Deus na minha vida, e hoje eu estou aqui para pregar esse evangelho que um dia me tirou de meio às trevas. E é esse evangelho que ele tem o poder de tirar você das trevas. Porque muitos não têm a força, porque o homem em si mesmo, ele não tem a força de sair de meio às trevas, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. É justamente esse Espírito Santo de Deus que está aqui presente. É o Espírito de Deus do qual ele quer fazer com que você venha sair das práticas do pecado e venha trilhar nessa luz maravilhosa, essa luz que candeia, que te ilumina, que vai fazer com que você venha deixar as práticas do pecado e trilhar esse caminho maravilhoso, no qual é o caminho no qual Cristo Jesus quer que nós venhamos trilhar. Louvado seja Deus. Muitos dizem ter comunhão com Deus, mas não vivem conforme a palavra de Deus. Deus, ele é maravilhoso, justo e fiel, e ele sabia que nós jamais iríamos conseguir cumprir os 10 mandamentos. Mas nós que somos discípulos de Jesus, nós sabemos que nós pecamos diariamente, porque a palavra de Deus diz que todos os dias nós pecamos. E aquele que diz que não peca é mentiroso e a verdade não está em nós. Mas que nem eu acabei de falar, como eu acabei de dizer para você, todos aqueles que o Espírito Santo de Deus habita, quando peca, ele se arrepende, ele pede perdão, e nós temos um advogado justo e fiel para perdoar os nossos pecados. Mas você, meu querido, que ainda não aceitou, você que ainda não confessou o nome santo do nosso Senhor Jesus, você tem essa rica oportunidade para a partir de hoje você ter um advogado fiel, para a partir de hoje, quando você pecar, você pedir o perdão, para você se humilhar perante a Ele, para você vir ter o perdão necessário, no qual somente Cristo Jesus pode te proporcionar. Nós não estamos aqui nesta noite para te perdoar os teus pecados. Nós estamos aqui nesta noite para pregar o evangelho que cura, que liberta, que salva e que restaura o homem de todo o pecado. Nós estamos aqui como intercessores de Cristo Jesus para orar por ti,
para que tu venha se arrepender das tuas práticas e confessar o nome santo de Cristo Jesus para a tua vida. Porque Deus, Ele é santo, porque Deus, Ele é luz, e a luz resplandece em meio às trevas. Louvado seja Deus. Por isso que muitos se incomodam quando o Evangelho é pregado, quando o Evangelho é anunciado. Todos aqueles que vivem na prática do pecado, muitos não aceitam, muitos se incomodam, porque a luz, quando ela resplandece em meio às trevas, ela incomoda, irmão. Mas a palavra de Deus diz que o mundo não vai se revoltar contra nós, vai se revoltar contra Jesus, porque Ele é luz. E aqueles que não vivem na luz, que vivem em meio às trevas, eles não vêm para a luz, porque quando quem vive em meio ao pecado vem para a luz denuncia a iniquidade. E muitos não vêm para esse caminho maravilhoso por conta do pecado que pratica. Porque aqueles que vêm para Cristo Jesus e vêm viver em meio ao pecado, ele é anunciado, ele é demonstrado. Mas aqueles que vivem em meio ao pecado, que querem viver em meio à luz, que se arrependem verdadeiramente, Jesus Cristo, Ele é justo e fiel para perdoar os teus pecados. E a palavra de Deus, Ele é tão maravilhosa que Ele não só perdoa, mas também como Ele purifica. Ele nos limpa de todos os pecados, Ele nos limpa, Ele nos purifica. Ele tira todas as manchas no qual o pecado nos proporcionou. E Ele te perdoa. Ele está nesta noite aqui para perdoar todos os teus pecados. Só basta você, meu querido, se arrepender de coração. Porque o intuito de Cristo Jesus é de tirar de meio as trevas e te pôr na luz. Porque somente a luz pode clarear o teu caminho para que você possa ter a salvação. Porque nenhum outro pode te proporcionar essa luz no qual somente Cristo Jesus, Ele quer que você venha trilhar. Louvado seja Deus. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. E não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Louvado seja Deus. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Somente Deus tem o poder de nos entrar na nossa vida e nos proporcionar coisas maravilhosas, porque o homem em si jamais é capaz de fazer coisas boas. Mas quando nós se arrependemos do nosso pecado, aceitamos Cristo Jesus e Ele habita em nós, nós praticamos coisas boas, porque as coisas boas no qual nós praticamos vêm de Cristo Jesus. Porque o homem em si, ele é mau, ele é arrogante, ele é áspero e jamais pode fazer coisas boas. Nós praticamos coisas boas porque nós temos Jesus na nossa vida, e nós praticamos porque Deus, Ele habita e Ele quer que nós praticamos, para que nós não venhamos se gloriar. Louvado seja Deus. Falou-lhe por Jesus outra vez, dizendo: eu estou à luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Todos aqueles que têm Jesus, ele terá a luz da vida. Mas aqueles que infelizmente não têm Jesus, jamais ele poderá chegar a Deus, jamais ele poderá ter a luz divina, jamais ele poderá trilhar esse caminho maravilhoso. Porque quem vive em meio ao pecado, ele não enxerga um palmo diante dos seus olhos. Quem vive em meio ao pecado, jamais ele vive em comunhão com Deus, porque Deus, ele é santo. Jamais Deus, ele vai compartilhar com a iniquidade, com o pecado. Você que pratica o pecado, você nunca teve e nunca vai ter comunhão com Deus, porque Deus, ele jamais ele vai compartilhar com essas coisas. Porque quem tem comunhão com Deus, a primeira coisa que ele faz é deixar as práticas do pecado e trilhar esse caminho maravilhoso. Nós estamos aqui porque nós trilhamos esse caminho maravilhoso, porque nós andamos na luz. Nós não estamos aqui para dizer que nós somos santos e nós não pecamos, porque todos os dias nós pecamos. Mas todos aqueles que têm Cristo Jesus, ele peca e se arrepende, porque o Espírito Santo de Deus, ele acusa, ele incomoda. Mas aqueles que vivem, aqueles que nunca aceitaram, aqueles que nunca tiveram a luz divina nas suas vidas, eles pecam naturalmente e eles não se arrependem. Eles vão trilhando esse caminho em meio às trevas. E a palavra de Deus diz bem claro no livro de Gênesis que há um abismo entre a luz e as trevas. Jamais aquele que vive em treva vai poder chegar à luz sem antes que ele se arrependa, sem antes que ele se humilhe perante a Deus e peça perdão pelos pecados no qual ele comete. Meu querido, eu quero te dizer que você que vive em meio às trevas, você que vive em meio ao pecado, se você quiser ter comunhão com Deus verdadeiramente, a primeira coisa que você tem que fazer é se arrepender. Se arrependa.
se humilhe perante a Deus, porque somente Cristo Jesus tem o poder de perdoar o homem. E quando você reconhecer que Deus ele é tudo na sua vida, e que você que vive em meio dos pecados, aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, você vai ter Ele como um advogado fiel, advogado justo, porque somente Ele tem o poder de perdoar o homem de todos os pecados. Você quer ter comunhão com Deus? Aceite Ele nesta noite. Você tem a rica oportunidade de aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, para Ele passar a ser a luz que ilumina os teus caminhos, para que você possa ter a salvação no qual somente Ele pode proporcionar. Aceite Ele nesta noite, se arrependa dos seus pecados, para que você venha ter a comunhão no qual somente Ele pode te proporcionar, porque a comunhão verdadeira em Cristo Jesus só tem quem aceita Ele como único e suficiente Salvador da sua vida e vive conforme a palavra de Deus. Aqueles que dizem ter comunhão com Deus e vivem o meu pecado, nunca teve e nunca vai ter. Mas aqueles que dizem ter comunhão e vivem conforme a palavra de Deus, esses sim, vivem em comunhão com Deus e vivem comunhão com os irmãos. Você tem a rica oportunidade de ter a comunhão com Deus. Aceite Ele nesta noite. Se arrependa dos seus pecados e aproveite essa rica oportunidade, no qual Cristo Jesus já está te proporcionando. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.